Oi, turminha. Tudo bom, turminha? Olha só, hoje é aula de matemática e hoje eu vou contar a história dos números, dos algarismos. Ó, vocês sabiam que isso daqui eram números? E existem alguns aqui que nós ainda usamos até hoje. Isso mesmo, tá? Vamos lá? Lá na antiguidade, quando os homens moravam em cavernas, quando os homens não sabiam falar muito e eles eram nômades. O que são nômades? São povos que não ficam morando num lugar só. Tá? Ele fica um pouquinho aqui, naquela época era assim. Ele vinha com a família dele, comia o que tinha ali, os animais que eles caçavam, as plantas que tinham ali, acabou a comida que tinha ali, eles iam para outro lugar. Ficavam ali um certo tempo, consumiam, comiam, caçavam os animais, comiam toda a comida, toda a plantilha, acabava aquilo, ele ia para outro lugar. Então isso aí é um básico dos povos nômades. Então eles vão para aquele lugar, consomem, tá? Vai para outro lugar. E era assim que vivia o homem bem no começo. Depois de muito tempo, eles falaram assim, não, a gente tem que ficar num lugar e começar a plantar e começar a cuidar dos animais. Porque eles perceberam que era muito difícil ficar sempre viajando. E era sempre viagens longas. E durante essas viagens longas, eles precisavam comer, eles precisavam dormir, precisavam beber água. Então era muito difícil. Muitas das vezes eles iam para os lugares que eles nem sabiam para onde eles iam chegar, se ela realmente teria comida. Aí eles começaram a ficar nos lugares. E com isso veio a necessidade deles precisarem a contar os animais que eles tinham no rebanho, a contar quantos legumes, verduras, enfim, as plantas que eles tinham plantado, contar quantos filhos, quantas pessoas tinham na casa para sair na caçada, ou para plantar, ou para fazer algo. Todo mundo, quando começa a contar, a primeira coisa que a gente começa a contar é com as mãos, com os dedos das mãos, né? Então a gente começa a contar. Vamos contar? Aí a gente começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a gente aprende que nós temos 5 dedos em cada mão. E juntando os dois, nós temos 10 dedos. Isso a gente aprende desde pequenininho. Só que para fazer as outras contas mais complexas, que a gente precisa do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente precisa de mais números, não são só esses. Só que naquela época, eles não tinham nem noção de contar os dedos. Eles nem percebiam que eles tinham na mão como contar as coisas. O que eles faziam? Eles pegavam, saíam para pastorar os animais que eles tinham no rebanho, levavam um saquinho que eles faziam o quê? Cada animal que ia saindo de dentro do curral ou do lugar que eles tinham o cercadinho para os animais ficarem à noite, aí saía um animal, jogava uma pedrinha lá dentro. Saía o outro animal, jogava outra pedrinha. Então, as pedrinhas eram a quantidade de animais que eles estavam levando para pastorar. Então, eles levavam para pastorar. Ok. No final do dia, eles voltavam com esses animais e para contar, para saber se esses animais estavam a quantidade certa, cada animal que entrava, ele tirava uma pedra do saquinho. No final, se entrava todos os animais, tinha ainda uma ou duas pedrinhas, eles sabiam o quê? Que um desses animais se perderam ou um outro animal mais forte caçou o animal dele, certo? Aí eles perceberam que as pedrinhas era pouca coisa e era muito pesada. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a levar paus, né, osso e marcar. E marcava. Então, eles saíam com os animais, aí marcava lá, cada risquinho era um animal. Quando eles voltavam, eles marcavam de novo para saber se estava igual aqueles risquinhos. Ou depois eles começaram a amarrar corda, dar nó, dava nó. Cada nó era uma quantidade. Então isso daí era para cada tribo, era para cada povo, cada um arrumava de um jeito. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro as pedrinhas, que eles jogavam dentro do saquinho. E aqui, ó, marcando, ó, pedras, osso e paus, tá vendo com riquinho? E aqui,
é os nós na corda, tá vendo? Ó, a quantidade 1, 2, 3, até 10, ó. Pra eles marcarem o rebanho deles. Só que com o passar do tempo, dos séculos, os homens foram evoluindo, eles aprenderam a falar, aprenderam a ter as suas civilizações, vieram as criações das cidades, das vilas, começaram a construir. E com isso veio a necessidade deles fazerem tanto letras quanto números para se comunicar e se organizarem na sociedade. Aí, com isso, vieram vários povos. Um dos primeiros símbolos de números, foram na Suméria. Esse povo da Suméria, eles tinham esses símbolos aqui, ó. Olha os símbolos deles, de numerais. Olha só que interessante. Olha só. Tem um número desse lá na nossa lousa, né? Que eu escrevi. Olha como que eram os números. Então, cada risquinho era um símbolo, ó. Que interessante. Um exemplo aqui, ó. Olha como que era o número 10. Aí depois para representar o 20. E o 1. E para representar o 2. Muito interessante. Depois disso, de muitos e muitos anos, mas isso aí eu estou falando de milhares de anos. Milhares de anos antes de Cristo. Bem antes de Cristo. Já tinham pessoas tentando escrever os números que nós conhecemos hoje. Aí, lá no Antigo Egito, também milhares de anos atrás, eles tiveram a necessidade também de inventarem o número deles. Aí eles também inventaram para eles um número, né, para poder eles conseguirem contar, conseguirem se organizar. E era assim os números dos antigos Egitos, do Egito, ó, egípcios no caso. Ó, olha que legal. O número 1 é parecido, né? Um risquinho, aí vem o 2, ó. Até que é organizadinho, era para os risquinhos. Quando chegou, ó, o 10. Ó, quando chegava no 10, era um arco. Num sem espiral. Aqui, se eu não me engano, é como se fosse uma planta, que é o formato de um dedo, 10.000. 100.000 era um sapo, 1.000.000 era um faraó. Mais ou menos isso. Acho que é faraó isso. Tá vendo? Isso milhares e milhares de anos. Aí, lá no Egito também, eles também inventaram várias letras também, só que nós estamos falando agora de números, que é bem parecido letra com número. Porque se você for pegar as escrituras antigas, lá das pirâmides, você não sabe o que é letra ou o que é número. A gente que não é estudado, a gente que não estudou a língua ou a forma de escrever deles, a gente nunca vai saber. Aí, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, vieram outras formas de escrever números. Aí, já um pouquinho mais pra cá, já na época dos maias, os maias também inventaram uma forma de escrever números. Olha só como que os maias escreviam os números. Olha isso, como que era o zero. Eles faziam um desenho desse tamanho para falar que era zero. Ó, 1, 2, 3, 4, até que era fácil, né? Bolinhas. Olha só como eram os outros números. Os hebreus também tinham uma forma de escrever os números, que a gente já vê um pouquinho nessa frente, que é uma forma que a gente conhece e a gente trabalha, usa até hoje também. Mas eu vou mostrar agora para vocês uns números da Antiga Grécia. Na verdade, eu coloquei como Antiga Grécia, mas ainda é usado muito esses números. Estudiosos, assim como astrólogos, como matemáticos da álgebra, se eu não me engano, outros estudiosos referente à matemática mais aprofundada, usam esses números, ou no caso, esses símbolos, como os números lá da Grécia. Quem já ouviu falar em alfa, ômega, beta? Aqui, ó, alfa, que beta, cadê o ômega? Aqui, ó, ômega. Tá vendo? São letras do nosso alfabeto que simbolizam números da Grécia Antiga. Olha que legal.
Ainda essas letras, né, no caso, esses símbolos, esses números, são bastante usados hoje em dia. Aí foram passando séculos e séculos e séculos. Já lá na época de Jesus, um pouquinho antes de Jesus, um pouquinho depois, se eu não me engano, surgiram os números romanos. Os romanos também inventaram lá um jeito deles escreverem os números, né? Porque para eles era difícil da Grécia, para eles era difícil do Egito, eles escreviam de um jeito, né? Porque cada povo tem a sua forma de falar e de escrever a sua língua, e a mesma coisa eram os números. Cada povo tinha a sua forma de escrever os números, mas ninguém chegava numa conclusão que era aquilo, mas com o passar do tempo acabou todo mundo usando os números que nós usamos hoje, tá? Só que esses números aqui, que são os números romanos, nós usamos até hoje. A gente usa os números romanos em várias coisas do nosso dia a dia, na nossa vida. São esses aqui, ó. Os números romanos, eles são representados, tá vendo aqui, ó? Pela letra I, letra V, letra X, letra L, letra C e letra D e a letra M. Essas são as letras que nós fazemos os números romanos. Então, os números romanos têm I, V, X, L, C, D e M. 7 letras que formam os números. E nós usamos. Vocês olhando aqui, eu acho que vocês já até viram esses números. Tem muitos números romanos. Vou até colocar aqui na lousa, que depois eu vou... Se vocês prestarem atenção, vocês já adivinharam que número que é esse aqui, tá? Muitos números romanos, eles vêm escrito assim, ó. Né? Tem muitos números romanos, quando vocês vão ver, eles estão assim. É a forma de escrever eles. Vocês estão conseguindo ver? Então, números romanos nós usamos hoje. Tem muitos em relógio, a gente consegue ver em relógio de parede, relógio de pulso. Capítulos de livro. Às vezes você vai abrir um livro de uma história, um livro para leitura, da escola nem tanto. Você vai ver a página, tá assim, com esses símbolos, que são os números da página, número romano. Nomes de reis, rainhas, de papas, arcebispos, de pessoas muito importantes que têm vários nomes. Por exemplo, tem a rainha da Inglaterra, que nós temos agora, que todo mundo conhece a rainha da Inglaterra. O nome dela é Elizabeth II, que é assim que se escreve, ó. Elizabeth II. Fora o nome dela completo todo lá, que eu não sei. Assim, ó, Elizabeth II. Por quê? Porque já teve uma Elizabeth antes dela, que é, no caso que a gente fala hoje, Elizabeth I, mas a gente não fala Elizabeth I. Dom Pedro. Tem Dom Pedro I e tem Dom Pedro II. Que nós, como a gente escreve Dom Pedro? Assim, Dom Pedro I, quando a gente vai falar de Dom Pedro I. E quando vai falar de Dom Pedro II, Dom Pedro II, não é assim que a gente coloca. A gente não escreve segundo, a gente não escreve primeiro. Ou a gente também não coloca assim, né? Opa, que primeira. A gente também não faz assim. Não. A gente faz assim. Acho que ali não deu pra ver. Ó, a gente não faz assim, ó. Primeiro, segundo, não. Quando vai escrever o nome de alguém importante como rei, rainha, de algum cargo importante, a gente escreve assim, o nome da pessoa. Às vezes, na casa de vocês, na casa de algum conhecido, tem assim. Tem o Guilherme Santos Júnior. E o nome do pai dele é Guilherme Santos. Professora, ele não podia ser Guilherme Santos II? Podia, mas normalmente, quando coloca segundo, quando coloca terceiro, quarto, são nomes de pessoas assim que tem da realeza, pessoas que são descendentes de pessoas que são reis, rainhas, são, esqueci agora o nome, tá, eu coloco aqui, dessas classes sociais, vamos dizer assim. Isso não quer dizer,
Se você tiver um filho, quiser colocar seu nome no seu nome no seu filho e não quiser colocar Júnior ou não quiser colocar filho, colocar segundo, você pode. Hoje, aliás, nome pode tudo. Muitos de nomes diferentes. Mas esses nomes de primeiro, segundo, sempre são para realezas, tá bom? E eu estar dando essa aula para vocês da história dos números, porque nós vamos começar a trabalhar os números romanos. Nós vamos nos aprofundar mais no assunto dos números romanos, ok? Eu vou colocar aí para vocês as páginas do livro, se vocês darem uma leitura, ler lá e depois fazerem as atividades, ok? Já ia me despedindo, esquecendo de revelar que número é esse que tá aqui. Olha como eu ia esquecendo. Vocês vão conseguir, ó, esse número aqui. Ó, tem esse outro número, esse aqui também é um número. Esse também é um número. Esse é um número, esse é um número, esse é um número. Só que detalhe, todos esses números é um que a gente usa. É o número que a gente usa sempre, que é esse aqui, ó. É o número 1. Todos esses símbolos aqui representam o número 1. Isso mesmo. E eu já esquecendo também quem inventou a forma de escrever esse número. Ai, quem inventou a forma de escrever esse número foi um árabe. Exatamente, um árabe. Não, não vou contar, não. Isso mesmo, vocês vão pesquisar o nome da pessoa que inventou a forma de escrever assim. Sabe como vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar assim. História dos números. Quem inventou os números? Aí vocês vão ver todinha essas histórias que eu falei pra vocês. Vão ver tudinho isso daí. E vocês vão achar. Vou até dar uma dica. Ele é um matemático. Olha, sabe o ano que ele nasceu? Foi em mil não, que mil? Não, professor, ele nasceu em 728 depois de Cristo. Ó, 728. Olha quanto tempo faz. Já dei bastante dica. Então, ele era um matemático, ele era árabe e ele nasceu em 1728. Vai lá, pesquisa, vê qual era o nome dele e por que os números levaram esses nomes aqui. Na verdade, isso daqui não é um número, é um algaritmo. Isso mesmo, algaritmo. Por que levou o nome de algaritmo? Quem foi que inventou a forma de escrever assim? Depois de todas essas formas que nós vimos, que são formas bem complicadas. Quem é que foi? Hein? Pesquisa lá pra mim. Eu tenho mais duas curiosidades para vocês. Tem os números em chinês e em japonês. Eu vou mostrar primeiro em japonês. Como os japoneses escrevem os números, depois eu vou mostrar dos chineses. Cadê os chineses? Tá aqui. Aqui, ó. A forma de escrever os números dos japoneses. Como eles escrevem os números. Olha que legal. Agora, dos chineses. A forma que os chineses escrevem os números. Olha que legal. É bem parecido, né? Mas o traçado é um pouquinho diferente. Tá vendo? Por que esse árabe matemático falou, nossa, essa é a melhor forma da gente escrever os números? Pesquisa o nome dele pra Pro, aí vocês vão mandar pro Pro junto com a atividade do livro, tá bom? Beijo, espero que vocês terem gostado. Tchau, até a próxima aula.